estava pensando como a questão hierárquica da nossa profissão a gente acaba estabelecendo ou a gente acaba organizando perante os colegas. Eu tava pensando aqui esses dias, até quando eu encontrei um colega no bloco, e um colega mais experiente, que eu acabo chamando ele de professor, muito pela questão do conhecimento, também por ele ser um pouco mais velho, mas não muito mais velho, um pouco mais velho só, mas mais pela questão do conhecimento e até por ter tido já algumas oportunidades de eu ter aprendido algumas coisas com ele referente à oftalmologia ou mais especificamente a questão da retina. Vou contar uma história. Esses dias um tempo atrás eu estava num bloco cirúrgico para realizar umas cirurgias de catarata em sistema de mutirão. Na verdade isso já faz uns 3, 4 anos. Eu estava na sala, a minha sala era a sala principal, e eu tinha, se eu não me engano, 10 cirurgias de catarata, e depois iam ter 10 pterígios para eu fazer. E no bloco ao lado tinha uma colega que ia fazer a cirurgia de catarata também. Se eu não me engano, eram 20 cirurgias de catarata. E o microscópio dela não estava funcionando muito bem. Ela não estava conseguindo se adaptar muito bem com o microscópio, enfim. E aí eu estava organizando a minha sala e vi que ela estava meio que testando o meu microscópio também. Mas enfim, né? Eu conhecia de vista a colega, não tenho muita relação com ela. E aí e ela estava testando o meu microscópio. Não estava entendendo muito bem, não sei se ela estava comparando ou não com o dela. Mas enfim, aí eu estava me organizando para começar minhas cirurgias. E ela falou assim: eu vou usar essa sala, porque eu tenho as minhas cirurgias aqui no microscópio e não tá sendo suficiente, não tô conseguindo enxergar, enfim. Aí eu estranhei no primeiro momento, como assim eu vou usar essa sala? E aquilo ali me causou uma certa estranheza, uma certa falta de educação até. Primeiro por eu estar na sala principal, numa escala já há mais tempo. Segundo, pela idade cronológica, acredito, até que eu sou mais velho que ela. E terceiro, que aí é algo muito subjetivo, pela questão de qualidade cirúrgica, né? Pela questão da hierarquia cirúrgica, mais tempo de estrada, mais casos feitos e desse sentido. E aí quando ela falou isso, eu falei assim: não, vamos fazer assim, eu faço a minha cirurgia de catarata, eu tô o dia inteiro aqui no bloco, mas eu faço as minhas cirurgias de catarata, que são só 10, e os pterígios eu faço na outra sala, já que o problema é o microscópio, enfim, então eu faço aqui as minhas cirurgias, depois a gente troca. E a colega: não, eu tenho uma cirurgia, não posso, eu tenho que fazer tudo aqui, enfim, né, se tornou bem, até certo ponto, um pouco grosseira, né? E aí aquilo ali me chamou a atenção, né? E aí eu trago o mais atual, assim, a nova geração que a gente tá vendo. E não só a nova geração, a gente fala, a nova geração, a gente fala muito em crianças, né? Mas os novos médicos que estão sendo formados, a nova geração que está chegando aí, será que ela realmente sabe
que está acontecendo? Será que essa nova geração ela entende a questão de hierarquia, a questão de respeito? Eu sempre fui muito grato a todos que vieram antes de mim, porque sem eles eu não teria conseguido chegar onde eu estou. E mesmo quando a gente vai pensar que um dos critérios, entre aspas, de hierarquia cirúrgica seria a quantidade de cirurgia, muitas vezes já reparti bloco cirúrgico, ambiente cirúrgico, com cirurgiões que, apesar de mais idade, tenham feito bem menos cirurgias do que eu. Porém, eu acredito que a questão de experiência, e claro que a quantidade cirúrgica dá experiência, mas eu acredito muito que o tempo cirúrgico, o tempo de vida, passa essa experiência também. Então eu acredito que a gente deva, quando a gente está chegando num local, ou quando a gente está num ambiente com outros colegas, entender qual é a nossa posição naquele ambiente. Isso não é nem se menosprezar, achando que você é menos que o outro, mas tampouco é superestimar, achando que é melhor que os outros. A gente sempre aprende, né? A gente está sempre aprendendo. Eu acho que a partir do momento que você para de aprender, você perde um pouco o sentido do que você está fazendo. A partir do momento que tu acha que tu sabe tudo, esse é o momento que realmente mostra que tu não entendeu o jogo que tu está jogando, tu não entendeu o que tu está fazendo nesse mundo. E essa história com essa colega, na hora fiquei até um pouco desnorteado, né? Não estava entendendo, parecia que eu não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. E aí falei, olha, felizmente essa é a minha sala, já estava a escala, todos os pacientes aqui. Mas em nenhum momento ela chegou, doutor Custódio, estou com um problema no meu microscópio, estou com uma agenda cheia, esse microscópio eu não consigo operar. A gente poderia trocar a sala, poderia me ceder essa sala que eu já estou mais acostumada, ou que eu vi que esse microscópio está melhor, que eu não vou conseguir fazer as minhas cirurgias. Em nenhum momento ela se abriu e questionou essa possibilidade. Não sei o que eu faria na hora, mas provavelmente se ela tivesse chegado desse jeito, talvez eu teria cedido a sala. Sinceramente, óbvio que a gente tem aparelhos e microscópios melhores numa sala do que na outra, mas a gente, com a experiência que tem, a gente operou em cada lugar, que a gente facilmente consegue se adaptar, ainda mais que eram poucas cirurgias, apenas 10 cirurgias por pterígio. Quase qualquer microscópio dá para fazer, tem gente que faz até sem microscópio. Mas naquele momento ela tinha infringido algumas regras que a gente deve ter como sociedade, que é a questão de hierarquia. E aí naquele momento, mesmo tendo uma certa situação desconfortável, mas se ela tivesse abordado, conversado, falado de uma maneira diferente, talvez a gente conseguiria resolver. No final ela resolveu cancelar todos os pacientes, mandou os pacientes embora. E aí o gestor do hospital perguntou se eu poderia ajudar e fazer as cirurgias que estavam marcadas para essa colega, que essa colega
tinha ido embora e que não ia operar mais e tinha ido embora. Aí eu falei, sim, posso operar sim, não tem problema. A gente opera em 2 salas, eu opero meus casos na minha sala e os casos dela na outra sala. E assim foi durante o dia todo. Fiz toda a minha escala cirúrgica numa sala, fiz toda a outra escala cirúrgica, que era da outra colega, na outra sala, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência. Os pacientes saíram felizes que eles foram para o hospital e realizaram a cirurgia que estava proposto. E essa história, para você entender, primeiro, que você não é a bolacha mais recheada do pacote. Se você não for fazer alguma coisa, vai ter outra pessoa que vai fazer. Você não é imprescindível, indispensável em nenhum local. Você tem que fazer o melhor para você. Você tem que dar o seu melhor, porque é isso que vai ficar perante aos outros. Por acaso você acha que essa colega que deixou todo mundo na mão vai ser a primeira opção quando surgir uma escala cirúrgica? Você acha que essa colega seria uma colega que eu indicaria o paciente consultar e ter alguma troca de experiência, alguma coisa com um perfil de colegas desse nível? Você tem que saber muito bem, primeiro, conversar com as pessoas. A comunicação é imprescindível. Você não pode ser grosseiro, rude com ninguém, muito menos com alguém com mais experiência que você. Você tem que buscar aprender sempre com quem pode te ensinar algo. Eu sempre conto também que uma vez eu estava acompanhando, eu acho na minha época de residente, acompanhando um cirurgião de catarata, vendo ele operar. E de toda a cirurgia que eu acompanhei ele fazer, a única coisa que eu peguei e incorporei na minha técnica cirúrgica foi o jeito que ele abria o campo bag. A única coisa em toda a cirurgia dele que eu notei que fez diferença na minha técnica cirúrgica era o jeito que ele abria o campo bag. Não foi o jeito que ele quebrava o núcleo, não foi o jeito que ele colocava a lente, que ele fazia a cápsula rex. É o jeito que ele colocava o campo bag. Então todo mundo pode te ensinar alguma coisa. E mesmo quando essa pessoa não te ensinar nada, você vai ter aprendido que o jeito que ela faz não serve para você. E aí esses dias, voltando lá para o início da nossa conversa, quando eu encontro esse colega, eu sempre me refiro a ele como professor, mesmo ele tendo idade parecida com a minha. Eu acho que isso se mostra um sinal de respeito por todos aqueles que chegaram antes da gente, por todos aqueles que nos ensinaram algo e por todos aqueles que nos fizeram crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente. E eu deixo essa reflexão, esse nosso papo de carona aqui. O que você acha disso? O que você acha dessa situação de hierarquia? Você acha que todo mundo é igual? Você acha que é bobagem, que todo mundo tem a mesma formação, que quem chegou primeiro é que escolhe o lugar? Deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação desconfortável com alguém que hierarquicamente
era inferior a você. Às vezes com algum estudante, quando você estava dando alguma aula, ou com algum residente, enquanto você estava explicando alguma coisa. Eu acho que aos poucos isso vem se perdendo. É muito difícil a gente ver o pessoal que está chegando entendendo todo o percurso que os mais antigos fizeram para chegar até aqui. Às vezes a gente acha que a gente é muito moderno, que a gente é mais moderno, mais evoluído que o outro. Porém, essa modernidade não se reflete necessariamente nas nossas atitudes. Então, se você veio até aqui, se acompanhou esse bate-papo até aqui, deixe o seu like nesse vídeo. Compartilhe com outros colegas que também pensam dessa maneira, que entendem o quão importante é a hierarquia, tanto social como profissional. Que alguém ter uma hierarquia não significa necessariamente que essa pessoa seja melhor que você, porém você deve respeitar essa pessoa. Na verdade, você deveria respeitar qualquer pessoa, mas principalmente aquele que chegou antes que você. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas é algo que me chamou a atenção esses dias e me fez relembrar essa história. E se você teve alguma história semelhante, comenta aqui embaixo. Quem você achou que faltou com respeito contigo? E por qual motivo? Ou se tudo que eu tô falando aqui é bobagem e quem chegou primeiro é o que senta na janelinha. Deixa aqui os seus comentários, curta esse vídeo, que isso aí ajuda o YouTube a divulgar mais o canal. Se inscreva no canal se você gosta de cirurgia de catarata, bate-papo sobre cirurgia de catarata, onde a gente fala sobre técnicas cirúrgicas, vivências e um pouco da rotina que envolve todo o mundo de um cirurgião de catarata. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.